Olá, graças e paz. Mais uma manhã com vocês, neste quadro Café com Reflexão. E eu quero estar trabalhando com vocês nesta manhã mesmo um conceitozinho bem simples chamado de autenticidade cristã. Dentro da autenticidade cristã, eu quero pegar Mateus 5:37, fala do próprio Jesus, do nosso Senhor Jesus, que diz: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passa vem do maligno. E com isto eu quero tentar remontar este conceito de que de fato o cristão ele tem que ser alguém que represente a luz e que represente o sal, com a característica de que aquilo que Cristo fez por nós, ele fez porque de fato ele estava transmitindo através do sacrifício e através da morte, da ressurreição e da sua ascensão à destra de Deus, agora, à direita de Deus, intercedendo por nós, transmitindo o conceito da fé autêntica. Porque tudo que ele fez por nós foi autêntico e geralmente, mesmo tendo esta consciência de que o sacrifício foi autêntico, a morte foi autêntica, o sepultamento foi autêntico, a ressurreição foi autêntico, a glorificação foi autêntica, a ascensão para o céu foi autêntica, mas muitas vezes nos encontramos totalmente inautênticos, ou seja, Deus fez em Cristo Jesus o que era autêntico para levantar um povo autêntico, mas hora ou outra a gente de alguma forma deixa a desejar do ponto de vista da autenticidade. E partindo deste pressuposto, 3 perguntinhas básicas que eu queria fazer para vocês é: que tipo de conversa te dá prazer? Que tipo de conversa te atrai? As conversas que te dá prazer quanto às conversas que te atraem indicam que tipo de pessoa você é. Se estas conversas que te dá prazer e que te atrai, te remonta para o reino de Deus e para a glória de Deus, então com certeza as conversas que te dá prazer e que te atrai são conversas que de fato te edificam para a salvação e que remontam da palavra de Deus e do reino de Deus e com certeza gera algum tipo de expectativa pela ação e pelo poder do Espírito Santo no seu coração, chamado esperança. A segunda pergunta que eu queria fazer para você e para vocês você ou vocês não podem pender com mais credibilidade ou menos credibilidade meramente pelo juízo de valor ou pelo juízo que vocês devem fazer acerca de uma pessoa dentro da igreja. E a pergunta está pautada assim: você olha com mais credibilidade e com menos credibilidade meramente pelo juízo que você faz acerca de alguém que está dentro da igreja? É certo que dentro da igreja o próprio Jesus ele falou numa metáfora, numa parábola, que o semeador veio e semeou boa semente e durante a noite veio o inimigo e semeou o joio. E cresce junto ali o trigo e o joio. E o servo daquele campo perguntou ao Senhor do campo: Senhor, tu queres que arranquemos o joio e deixemos o trigo? E o Senhor falou: não, Senhor do campo, deixa ambos crescerem juntos e na época da colheita a gente faz a colheita certinho, pega o trigo, põe no celeiro, pega o joio, joga fora e põe fogo, E com isto, então, por esta parábola, há um indicativo de que, de fato, tem pessoas dentro da igreja que são pessoas de credibilidade, tem pessoas dentro da igreja que são pessoas de menos credibilidade, ou seja, tem pessoas dentro da igreja convertidas e tem pessoas dentro da igreja convencidas, tem pessoas dentro da igreja que são verdadeiramente transformadas
E tem pessoas dentro da igreja que tão somente aderiu a uma prática, uma pauta da religião como sendo um argumento ético, meramente ético, não ético cristão, para trazer aí uma postura onde ele possa se identificar, se enquadrar ou talvez trazer até mesmo esse aspecto moral do reino para a edificação do lar e da família, mas sobretudo não trouxe a santificação do reino para si mesmo, para a família, neste conceito de ter aceitado a fé cristã autêntica e genuína e verdadeira, mas olha para a igreja como uma forma estritamente de um bom padrão moral e não como sendo o reino de Deus, onde o povo de Deus é santo e que tem uma proposta de salvação e que tem a premissa da vida eterna e não meramente está olhando para este mundo pensando nas coisas que são daqui, mas vive neste mundo pensando nas coisas que são do alto. E assim, irmãos, com isto, a terceira pergunta, você ouve relatos e mesmo tendo certeza de relatos, você transmite ou toma atitudes acerca daquilo que você ouviu, ou você é daqueles que tentam estar inteirado dos fatos para tomar uma decisão, uma postura totalmente adequada acerca do assunto do qual você ouviu? Todo tipo de história, ela tem três verdades, a minha, a sua e a verdadeira. E quando a gente ouve relatos mesmo, quando ouve boatos, e por estes boatos, esses relatos, a gente já traz aqui como sendo a veracidade dos fatos, a certeza, não é, absoluta de que aquilo é verdadeiro. Isso de alguma forma traz algum tipo de prejuízo, porque não significa que o outro que trouxe uma mensagem para você, narrou um fato para você, seja mentiroso, mas significa que ele está olhando de uma ótica. Se você põe duas pessoas, talvez elas estão falando a verdade todas duas, mas de forma diferente, porque estão olhando de duas óticas diferentes. Mas se você traz duas pessoas, você vai ter a possibilidade de ver uma terceira ótica, que é o que surge o que nós chamamos, não de confronto também, porque isso é até medíocre, não é? Confrontar cristão, ou então acarear fatos dentro da fé cristã, quem nos conduz e quem traz o policiamento adequado para dentro da própria igreja, o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz, o Espírito de Deus tem ciúme de nós, não é? Então, assim, ele de fato está aí para fazer com que a verdade flua naturalmente, mas o simples fato das divergências de opiniões ou de visões ou de pontos de vista diferentes traz aqui uma convergência para uma realidade verdadeira. Então, se eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. E as nossas verdades podem confrontar, mas ambas podem trazer aqui uma terceira nuance de verdade, que seja a que não tenha sido proposta por você, e nem a que fora proposta por mim, mas que seja verdadeira. E todos nós vivemos verdades subjetivas, mas dentro da igreja, mesmo sendo cristãos já salvos, também esta subjetividade da verdade do indivíduo, ela continua, mas em detrimento de uma verdade totalmente absoluta, que é a verdade de Deus. A minha verdade é subjetiva, a verdade de Deus é absoluta. A minha verdade, ela pode mudar ao longo do tempo, mas a verdade de Deus, ela é central, ela é única, e quando ela propõe desde o início também, é porque ela é eterna na sua proposta e ela vai ressoar pela eternidade. Enquanto aqui a gente está vivendo aquilo que foi proclamado desde o início da narrativa bíblica até o fim da narrativa bíblica, e a fé cristã ela só é autêntica porque nós vivemos a realidade da palavra de Deus e não a nossa realidade. Porque a realidade do homem ela sempre vai estar esbarrando em circunstâncias, em parâmetros, em diâmetros, não é? E em divergências e convergências, mas a verdade de Deus, ela não esbarra em nada. Por isso a Bíblia está falando que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Com isso eu não estou chamando nenhum de vocês de mentiroso ou de mentirosos,
mas tão somente que as nossas verdades são subjetivas e que a verdade de Deus é absoluta em nossas vidas. E por este absolutismo da verdade, o próprio Jesus ele está falando, agora seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não, porque o que passa disto provém do maligno, não é? Então, assim, não tem meio termo, não tem política da boa vizinhança, não tem aqui esta capacidade de ser alguém que use a diplomacia para tentar esclarecer ou resolver fatos, mas é sim e é não, e acabou. Com isto, ainda falando semana para o Ministério do Louvor, falei, olha, é sim, sim, não, não. Com isto, a gente não usa de diplomacia, mas não significa que por ser verdadeiro tem que ser estúpido e nem grosso. Tem que ser pessoas autênticas. Autenticidade não é brutalidade, autenticidade também não é estupidez, não é grosseria, mas autenticidade é ser isto que de fato Cristo fez por você. Cristo foi autêntico em tudo, no sacrifício, na morte, na ressurreição, na ascensão e na justificação e na santificação, e te proporcionou uma fé para a vida eterna que é autêntica e te chama para ser autêntico também. Com isto, eu quero te convidar, seja autêntico, conduza a sua vida dentro desta pauta da autenticidade cristã, do Evangelho, da Palavra de Deus. E ainda que haja divergências de opiniões, sobretudo, não se preocupe com isso, porque a divergência dentro da igreja ela traz convergência, né? E a convergência é que todos estamos dentro da igreja com um objetivo comum, celebrar e adorar o nome santo do Senhor. Isso chama comunidade, isso chama koinonia, isso chama também unidade com um só propósito, celebrar os mistérios de Deus. E assim eu quero te chamar a meditar nisto, a refletir sobre isto, não é? E que possa você, mais uma vez, ter aí um dia abençoadíssimo. Quero despedir de você deixando aí um beijo na alma, beijo no coração, fique na paz. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.